Bem, acho que começou a gravar já, doutor. Já, Gente, né? então, Vamos lá. boa tarde para vocês. Bem-vindos aí à nossa Liga Acadêmica de Clínica Médica. A gente vai fazer aqui uma aula inaugural, né? Mas para ser como um guia para vocês fazerem o processo seletivo. Eu estou aqui com o nosso orientador, queridíssimo doutor Túlio. Muito obrigado, viu, doutor, por ter aceitado Eu esse agradeço. convite. E Eu esperamos agradeço. poder contribuir, né, e ajudar vocês da melhor forma possível. E agora eu vou só falar aqui os conteúdos que vão cair no processo seletivo e logo depois o Túlio vai dar uma aula e fazer um direcionamento para vocês, né, para ficar melhor os estudos e dar certo de ser aprovado no processo seletivo. Mas desde já, boa sorte para todos vocês e esperamos contar com vocês lá na nossa liga. Bem, então, o conteúdo do processo seletivo da Laclin, o primeiro seria o método clínico, que seria basicamente a anamnese e o exame físico geral. O segundo conteúdo seria a semiologia do sistema respiratório. O terceiro conteúdo seria sobre pneumonia, né? Pneumonia adquirida na comunidade. O quarto conteúdo seria um exame físico geral do abdômen. O quinto conteúdo seria a anatomia da vesícula biliar. E, por último, o sexto conteúdo seria sobre colelitíase e colecistite aguda. Lembrando que a prova terá 20 questões objetivas e vão se basear nesses conteúdos aqui que foram falados e que também está no edital. Aí agora eu vou deixar aí com o doutor Túlio para tomar a frente e explicar melhor para vocês. Bom, vamos lá então, né, pessoal? Não perder tempo, não. Né? A gente sabe que todo mundo hoje quer as coisas para ontem, que é coisa bem rápida, né? Vou começar falando o seguinte, que vocês que estão ingressando aí na medicina, começando, os que já estão no meio do curso, ou os que já estão já na fase mais avançada, né? Eu vou citar um provérbio, que o bom médico trata a doença, mas o grande médico trata a pessoa com a doença. Então, método clínico, primeiramente, o que eu sugeriria para vocês? Eu sugiro que o método clínico seja centrado na pessoa, né? Você não vai tratar lá a pessoa com pneumonia, você vai tratar o senhor José, que está com dispneia, que está com taquipneia, que está com febre, que está com dor ao respirar, tosse produtiva, com catarro, enfim. Então, é muito importante, né, vocês que estão entrando na Liga de Clínica Médica, perceberem o seguinte, que às vezes a gente vai para a medicina com aquela visão do Dr. House, né, do Grey's Anatomy, que o cara está fazendo um diagnóstico lá, super complexo, uma doença raríssima, e na verdade isso aí vai acontecer, mas muito menos frequentemente do que as doenças comuns. Uma delas, por exemplo, que nós vamos trabalhar na avaliação, no certame, que é a pneumonia. Então, por exemplo, você vai fazer uma ectoscopia, chega um paciente no seu consultório, às vezes você está estudando já, fazendo lá o curso, até pensando até na sua residência, precisando de detalhes de pneumonias raras e tudo mais, e o paciente chega para você com febre, dor torácica tipo pleurítica, ventilatória dependente, tosse, taquipneia, e você vai na sexta-feira, igual hoje, solicitar exames que vão ficar prontos, às vezes só segunda-feira. Bom, então, o grande médico, vamos dizer assim, né, vai fazer? Vai lá, vai examinar, ele vai fazer a ectoscopia, o paciente entrou no seu consultório, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar. Você já começa a sua consulta vendo o paciente caminhando em direção a você. Você vai olhar a fisionomia dele, a face dele, ele está com a face de sofrimento, ele está com dificuldade para respirar, ele está com frio, ele está agasalhado, está todo mundo com calor, né? E ele está pedindo para desligar o ar-condicionado, né? O paciente ele está desanimado, às vezes está até com um déficit cognitivo. Então, tudo isso você já vai fazendo, montando na sua mente, né, uma descrição daquilo que está apresentando para você. Então, isso seria o método clínico. Né? Então, por exemplo, no caso nesse caso especificamente da pneumonia, eu já chegaria para o paciente, né, levaria, desligaria o ar-condicionado, né,
pediria ele para se acomodar numa posição que fosse mais adequada para ele. Eu observaria até esse detalhe, porque às vezes, por exemplo, o paciente asmático, ele tem uma postura de ancoragem, ele coloca o braço apoiado na cama, na maca, onde quer que seja, e coloca o tórax para frente para facilitar a inalação do ar. Observo o tórax dele, o formato do tórax dele, se tem algum abalamento, se tem alguma deformidade, quantas vezes ele está respirando por minuto. Vou ferir os sinais vitais dele, não vou confiar no que veio da triagem, porque geralmente o paciente chega para você, ele passa por uma triagem, né? Então, a gente tem que ser igual São Tomé, tem que ver para crer. Então, vou lá, põe meu termômetro, põe meu esfigmomanômetro, põe meu estetoscópio, faça a ectoscopia, olho primeiro, primeira coisa, olhou, né? Você tem o nariz aqui também para perceber, né, uma coisa importante, observar a higiene do paciente, a vestimenta do paciente, a raça do paciente, a cultura do paciente. Não é só idade, peso, índice de massa corporal, não. Você tem que ver o paciente no global. De onde esse paciente é, né? Ele é proveniente de onde, o que ele faz. Muitos diagnósticos a gente faz são diagnósticos que a gente chama de clínico-epidemiológicos. Várias doenças, por exemplo, a hanseníase. Sabe, tem regiões do país que são muito mais comuns casos de hanseníase do que outras. Então, o paciente chega para você, ele é de determinada região do país que você sabe que tem. Ele conviveu com a pessoa com aquela doença, né? Aí você vai descobrindo a profissão do cara, qual a sua profissão, você trabalha com o quê? É muito importante. Você está aqui quanto tempo? Você está de viagem? Você viajou? Você veio do exterior? Você foi para outro estado? Você estava na beira do rio pescando, né? Então, tudo isso vai te facilitar muito chegar onde você precisa, né? Então, esse é um método clínico, né, que eu considero você centrar ele na pessoa, você ter essas observações todas muito bem definidas, né, para que te facilitem. Aí é fazer os sinais vitais, vai olhar o quê? Temperatura, peso, raça, cor, idade, antropometria, né? Índice de massa corporal, ver se o cara tem maior obesidade, uma morbimortalidade, você tendo uma comorbidade, uma hipertensão arterial, uma diabetes, né? Se ele faz uso de algum medicamento crônico, se ele é um paciente, estado psíquico, de cada três pacientes que eu atendo, pelo menos um, eu garanto para vocês que foi lá porque está com medo de alguma coisa, porque está ansioso, né? Geralmente, o paciente procura assistência médica quando ele está com medo, né? Pode observar isso. É lógico que as pessoas que vão para fazer um check-up clínico normal, mas se você for, por exemplo, num pronto-socorro, onde realmente tem as urgências, a pessoa vai lá porque está com medo. Então, o que leva o paciente ao médico é o medo, né? E tem uma máxima que fala assim: todos os males pioram à noite. Porque à noite acaba o dia, vem aquela solidão, o sujeito fica mais introspectivo, ele começa a preocupar, todo mundo vai dormir, ele vai ficar sozinho, aí ele vai aparecer. Por isso que plantão à noite é certeza que sempre você vai ter muito problema de ansiedade, muita crise de ansiedade, e naturalmente também, às vezes a pessoa estava mais agitada durante o dia, com outras atividades, quando de noite ela se recolhe, deita, aí ela percebe melhor os sinais, os sintomas. O que é um sinal? O que é um sintoma? Né? Quando a gente chama sinal e sintoma, a gente tem o diagnóstico sindrômico. Sinal é tudo que você consegue aferir, que você consegue medir. Por exemplo, eu vou aferir a pressão. Eu aferi a pressão, então é um sinal. Consegui constatar. Então, eu tenho um valor, eu tenho um método que eu consigo, através de um aparelho chamado esfigmomanômetro, aferir a pressão do sangue, que ela convencionou ser medida em milímetros de mercúrio. A temperatura, em graus Celsius, aqui no Brasil, se for nos Estados Unidos, Fahrenheit, né? A estatura, né? Centímetros, aqui, lá, polegadas. Então, tudo isso você vai utilizar, né? O seu outro sinal, por exemplo, o paciente está com diabetes descompensado, está com certa citose diabética. Ele chega, você vai conversar com ele, você percebe aquele hálito cetônico, né? Ele tem, por exemplo, uma doença hepática muito grave, tem um fetohepáticos, né? E uma série de situações onde o odor se faz presente. Você vai colher, por exemplo, um preventivo no paciente. Na hora que você vai colher o exame preventivo, que a mulher tem que fazer regularmente, mulher que tem vida sexual ativa, né? Você vai lá,
que é o mandatório? Além de você colher o material lá do colo cervical, você tem que passar uma espátula e aproximar do seu nariz e sentir o cheiro. Por que isso? Porque através do cheiro eu já sei se ela tem uma infecção, por exemplo, por Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria que dá um odor pútrido, uma leucorreia esverdeada, que então ali eu não vou esperar o resultado daquele exame preventivo. Eu já colhei o material, terminei a consulta, eu já vou prescrever, ó, a senhora está com uma infecção, né? Vou começar. Hoje, por exemplo, nós estávamos no 12º período no abrigo Bom Pastor, né? Bezerra de Menezes, aliás. E tinha um senhor lá com febre, um senhor de 86 anos de idade, com febre, né? Feriram a temperatura dele lá e estava com febre. E então eu falei para os meninos, falei, vão lá e examinem, conversa com ele. Aí conversaram, eles voltaram e falaram assim, ele está com uma dificuldade para urinar, a urina dele está saindo um pouquinho com ardor e tal. Eu falei, então provavelmente ele tem próstata e deve ter hiperplasia prostática. Eles falaram, exatamente, ele está até tomando medicamento para isso. Eu falei, então o que ele deve ter? É possível que ele tenha, então, muito comumente, retenção urinária. A gente sabe que a urina contém a ureia, que com a bactéria ali dentro vira amônio, transforma aquilo numa infecção, vira pielonefrite, doença que pode ser letal e levar à morte, principalmente no idoso frágil, né? Um grande idoso de 86 anos. O que eu orientei de cara? Façam todas as anotações, solicitem os exames de urgência e iniciem o tratamento logo a seguir. Nós não esperamos o resultado dos exames. Isso é um método clínico, né? Para que eu vou esperar o resultado para depois? Não, de forma alguma. Quando eu trabalhava no HDT, há quase 20 anos atrás, em história de doença tropical, história de referência de tratamento de AIDS naquela época, o método clínico, por exemplo, predispunha o seguinte: você tinha uma quantidade de cópias de vírus por ml de sangue, sim, teria que ser mais de 20 mil cópias, e os linfócitos CD4 abaixo de 200 para iniciar o tratamento com o coquetel. Né? Hoje mesmo eu internei um paciente com SIDA, né, por causa do seguinte: ele aparentemente ele não tinha febre, ele tinha só uma ligeira dispneia e acelerado, um pouquinho de taquipneia. Aí eu fiz a ectoscopia do paciente. Primeiro você faz a ectoscopia, né? Depois você vai lá, você faz a palpação, ver se tem alguma massa, ver se tem alguma deformidade, se tem algum osso quebrado. Você pode fazer a percussão, você põe o dedo no intervalo da costela e percute com outro indicador, geralmente você vai fazendo, você vai ter maciçez, submaciçez, timpanismo, e vai fazendo através disso, sabendo se tem derrame pleural, se tem o pneumotórax, você tem condições de definir isso através de um simples exame físico, e vai depois fazer a ausculta também, a ausculta em barra. Vai pegar o tórax do paciente pelas costas, né? Começa aqui, depois põe aqui, depois desce aqui, depois põe. A mesma coisa quando você for fazer do aparelho cardíaco, você vai ver os focos mitral, o foco aórtico, acessório, o foco pulmonar, foco tricúspide, vai estudar isso na semiologia do corpo, vai saber tudo direitinho, né? Vai descrever o que você ouviu, né? Os ruídos que você vai ouvir, cada ruído tem um nome, cornagem, pectorilóquio, né? Isso tudo você vai no livro lá extenso, um livro de mais de 1000 páginas. Não adianta que eu querer falar para vocês em poucos minutos tudo que vocês vão encontrar ali. Mas é básico começar, logicamente, pela semiologia, semiotécnica. Não é chegar e falar assim: ó, o paciente está com pneumonia, vamos passar piperacilina para ele com subactano. Não, nós vamos fazer diferente. Nós vamos primeiro diagnosticar, para depois tratar. Pelo menos fazer um diagnóstico sindrômico, né? Criar um plano terapêutico através de um exame físico bem feito, uma história clínica bem feita, um exame. Por exemplo, esse paciente que tem a pneumonia adquirida na comunidade, o que ele é? Por que chama pneumonia adquirida na comunidade? Porque tem a pneumonia adquirida no hospital. Estou internado no hospital para tratar de uma hérnia. Fui lá operado uma hérnia inguinal. E, de repente, eu chego lá no hospital, estou lá internado, 48 horas depois que eu estou internado no hospital. Tem esse grande detalhe, observem isso, porque se fosse só 24 horas, eu já vim com a pneumonia de fora e só manifestei no hospital. Então, 48 horas depois, eu manifestei essa pneumonia e contraí um germe intra-hospitalar. Ele é diferente de um germe que eu pego na comunidade, que geralmente é o pneumococo. O tratamento muda completamente. Então, são situações diferentes. Um paciente que vem no abrigo, pneumonia,
Eu tenho que ver ele diferente do paciente que está na comunidade. O que é o paciente que está na comunidade? É o sujeito que está trabalhando normalmente, levando a vida dele lá, e de repente procura o médico porque está com essa dor torácica, tipo pleurítica, ventilatória dependente, com taquipneia e etc. Te procura e você examina, evidentemente, detecta uma possibilidade, faz uma hipótese diagnóstica muito firme de pneumonia, até sem a radiografia, só com o exame físico e a sua capacidade cognitiva, você vai aventar a hipótese diagnóstica de pneumonia, vai verificar o estado clínico, a idade, a possível gravidade, a possível etiologia dessa pneumonia, de acordo com a origem do paciente, aí sim, vai promover um plano terapêutico e vai solicitar aquilo que você achar que é exame. Exame se chama exame complementar, porque ele complementa o diagnóstico. Né? A gente não chega, aqui, ó, doutor, o paciente é o raio-x. Não, peraí, deixa o raio-x guardado aí. Deixa eu examinar, conversar com o paciente, verificar, fazer a terapêutica, toda a semiotécnica dele, entender quem é esse paciente. Né? Não é uma radiografia, é o seu João, é a dona Maria. Então, examinar com cautela, com paciência, com atenção, tratar como se fosse meu pai. Procurar ver no paciente, ter empatia. A clínica médica, gente, ela é o seguinte, vou explicar para vocês. A clínica médica é para quem realmente gosta de medicina. Pediatria, a mesma coisa, a ginecologia, isso é a mesma coisa. Essas especialidades, assim, que lidam diretamente com as pessoas, você tem que ter calma, você tem que ter paciência, você tem que gostar de mexer com gente, você tem que sentir prazer em estar com as pessoas. Eu, particularmente, posso dizer que dar uma aula, atender uma pessoa, para mim, é uma satisfação. É muito melhor do que eu ficar vendo TV, por exemplo. Eu me predisponho. Ontem mesmo uma pessoa me ligou, doutor, você pode vir aqui no hospital porque eu tenho dificuldade para entubar um paciente. Falei, fala com um plantonista, se ele precisar de mim, eu vou na hora. E eu vou mesmo, porque eu gosto. Eu vou lá ver se tem gosto, mas eu não consigo entubar. Mas eu vou lá ver, porque se eu conseguir, vai ser legal, não vai? Imagina se eu falo, não vou tirar meu corpo fora e eu de repente chego lá, é um amigo meu, um parente meu, e eu não fui. Então a gente tem que ter essa visão. Né? Então é uma visão holística, né? A gente tem que ter uma visão humanística. O meu mentor na clínica médica foi o Dr. Paulo Dias da Costa. Ele era um sujeito muito simples, porém muito sábio, e ele era indescritivelmente capaz, um gênio da clínica médica mesmo. E ele sempre falava para a gente: vamos agir com bom senso. Né? Pode ter ousadia, claro, mas a gente tem que sempre usar o bom senso. Né? Então, quem está pensando em. Isso aí já fica uma dica. Em seguir carreiras relacionadas, nada contra. Nutrologia, cosmetologia, numerologia, iridologia, não vá para a clínica médica. Não vá, não vá. Eu te digo, vá para outras ligas. Né? A liga de clínica médica é para quem gosta realmente de medicina, né? Para quem sente prazer em estudar todos os dias. Eu entrei na faculdade de medicina no Rio em 90. Então eu tenho já, vou fazer 53 anos, então eu tenho 33 anos já que eu mexo com clínica médica, estudo todo dia. Estava falando hoje com a doutora Beatriz, conversando com ela, que é a nossa chefe da preceptoria de saúde do adulto 2. Nossa, quanto mais eu estudo, menos eu sei, porque é como aquele livro do Marcelo Gleiser, que chama A Ilha do Conhecimento. Ele faz uma analogia que quanto maior a ilha, ou seja, quanto maior o seu conhecimento, maior é o perímetro de desconhecimento. Então, quando você vai estudando ao longo do tempo, você vai obtendo prazer. Por exemplo, para falar com vocês hoje aqui, eu tive que voltar na semiologia, tive que pegar o Porto, olhar básico lá, né? Começando pela percussão, pelos sinais clínicos, sinal de Romagnano, sinal de Gray Turner. Então, esses sinais que te trazem à luz da memória possibilidades, né? Mas sempre vinculados ao quê? Ao paciente. Não é o sinal, é o paciente. O que é esse paciente? Não, esse paciente aqui é um paciente etilista, né? Pesado, há muito tempo, ingeriu grande quantidade de álcool no final de semana e chegou aqui com uma mancha roxa na região epigástrica. Né? Se divide o abdômen em 9 regiões, né? Flanco direito, epigastro, flanco esquerdo, hipocôndrio esquerdo, flanco esquerdo, mesogastro, flanco direito,
fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, divide naquelas subdivisões, palpa, vai fazer a ausculta, vai fazer a percussão, tudo na ordem correta, né? Você faz a ectoscopia sempre, descreve o abdômen da pessoa, é um abdômen distendido, é um abdômen plano, é um abdômen escavado, né? Como é que está essa peristalse do paciente? Está aumentada, está diminuída? A percussão, tem dor na palpação, dor é superficial, a dor é profunda, é mulher, está em idade reprodutiva. Então, todas são muitos fatores. É impossível, eu ficaria aqui horas e horas e horas e horas e com certeza não conseguiria fazer 0,01% do que vocês têm que saber a respeito da clínica médica. Então, comecem realmente pelo início, né? Olhando, por exemplo, o que é a anatomia da vesícula, né? O que a vesícula é, o que ela significa. A vesícula é o quê? É um depósito de quê? De uma substância chamada bile. Para que a bile serve? Por onde por onde que chega? Quais vias vão levar a bile para dentro da vesícula? Por onde esse colédoco, né, vai despejar essa bile na segunda porção do duodeno, vai fazer o papel de detergente para digerir a gordura que a gente come no jantar. Por isso que quando a pessoa tem um cálculo e come uma feijoada, e aí ela tem que injetar muita bile para poder fazer a digestão dessa gordura, às vezes um cálculo daquele desloca, obstrui o colédoco e provoca uma cólica, chamada cólica biliar. O que é a diferença de uma cólica biliar por uma colelitise? Por exemplo, a colelitise, eu solicito para o paciente um exame de check-up, porque ele pode ter uma doença que é muito comum hoje, que é a esteatose hepática, todo mundo engordou muito, né? Hoje é uma pandemia, a obesidade, inclusive este que vos falo é um deles. E a esteatose hepática hoje, por incrível que pareça, é a maior causa de cirrose. Não é mais o álcool, é a esteatose hepática. Eu peço uma ultrassom para o camarada e vejo que tem lá um cálculo. Então, aquilo que foi aquilo, foi um acidentaloma. Eu achei, estava pedindo para ver uma esteatose hepática, achei um cálculo. Vou fazer o quê? Vou indicar uma cirurgia eletiva, que é uma cirurgia programada. Diferentemente do paciente que chega no consultório, para mim, no domingo à noite, depois do churrasco, que ele comeu uma peça de cupim com macarronada e chegou lá vomitando com dores horríveis, tipo cólica, na região aqui do hipocôndrio direito, mais ou menos na linha M clavicular, né? A nível de rebordo costal, nessa região você tem que saber essas linhas do tórax, você tem que saber todas, linha axilar anterior, linha M axilar, né? Linha external medial, a posterior, para descrever a topografia e fazer a descrição disso para o seu colega que vai assumir o caso, ou quem for ler depois daquela anamnese, saber o que você viu, onde que estava, que jeito que estava na hora que chegou, porque vai evoluir. Né? A doença, você não pode tirar um retrato dela e achar que ela vai ficar estática, não, ela vai evoluir. Então, começa com os pródromos, que é uma febre, por exemplo. A febre é um sinal prodrômico. Ele prepara para um outro sinal, que seria o sinal patognomônico. Por exemplo, chega uma criança para você lá com febre. Você examina, ela tem uma linfadenomegalia, começou com rastro cutâneo. No dia seguinte, o outro pediatra vai olhar a boca, vê uma manchinha branca aqui no segundo molar, a nível do segundo molar, chamada mancha de Koplik. Essa mancha de Koplik é um sinal patognomônico de quê? Sarampo. Então, a doença ela evolui do pródromo patognomônico. A evolução, né? História natural da doença. Colher história patológica pregressa. Né? O que é, por exemplo, síndrome? A gente fala muito de síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Por exemplo, síndrome nefrótica. Né? O que é um sinal da síndrome nefrótica? O edema peripalpebral, né? O sinal de Godet, né? Você classificar uma cruz, duas cruzes, de acordo com a altura do edema, para ver se vai evoluir ou vai diminuir. Né? É um paciente que está tendo a diurese dele está aumentada, porque ele está perdendo albumina na proteína. É outro sinal, você faz o exame de urina, está lá, né? Você vê claramente que ele está perdendo mais de 3,5 gramas, se for adulto, de albumina por dia a cada 24 horas, faz o exame que chama proteinúria de 24 horas, colhe, explica para o paciente, porque ele não é obrigado a saber como que você vai fazer para colher esse exame de urina de 24 horas. Zera a bexiga,
8 horas da manhã. Hoje colhe toda a urina até 8 horas da manhã do dia seguinte. Então, essa é uma apresentação nesse sentido, né? Vão lá no Porto, olhem as bases, está tudo lá, né? Não vou ficar falando aqui de minúcias para vocês, porque seria uma aula cansativa, e o objetivo acho que não é esse. O objetivo é muito mais chamar a atenção de vocês. Para onde vocês estão indo, né? A gente tem que ter o cérebro, o médico ele tem que ter, né, uma bússola aqui, né, e grande emoção aqui. Então você tem que ter uma bússola que é o conhecimento, né, e a satisfação de atender pessoas. É assim que você vai conseguindo fazer uma boa medicina, com simplicidade, com humildade, com mente aberta, sem arrogância, né, procurando ver sempre o centrar o foco da sua profissão no seu paciente, né? A estrela não é você, a estrela é o paciente. Nós somos instrumentos, né? O conhecimento que vai passando de mão em mão, né? Assim que a medicina ela foi concebida, né, lá atrás. Então, quem sabe passa para o que vem, para que depois ele passe para outro, para que depois vocês serão os professores de amanhã. E amanhã eu, se estiver vivo por aqui, serei o paciente geriátrico de vocês. Então, vocês tratem de estudar bem geriatria, porque eu vou me consultar com vocês. Basicamente é isso. Logicamente que não tenho a menor pretensão que de esgotar o assunto, é só chamar a atenção de vocês, para que vocês se empenhem, e aqueles que realmente quiserem, fiquem conosco, para que a gente faça muito progresso, crie muito conhecimento, para que vocês também tragam conhecimento. Para mim não é uma ajuda, é uma troca, né? Ao tentar ensinar algo para vocês, primeiro eu tenho que aprender. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então eu tenho que ouvir o que eu estou falando para não falar besteira, e se falei, vocês me perdoem, e fico torcendo para que os que entrem realmente consigam, de alguma forma, obter conhecimento, e a gente contribua com um grãozinho de areia para a formação de vocês, para lá na frente eu saber que eu contribuí, que eu fiz a minha missão, que eu deixei algum legado, alguma inspiração para vocês se tornarem médicos de almas, de corpos, né, um dia psico-espiritual. Né? Vejam o seu paciente como um ser biológico, psicológico e espiritual. É assim que a gente tem que conceber os nossos pacientes. Do parto até o infarto, né? De mamando caducando. Então, vamos ver todo mundo dessa maneira. Vamos avaliar com calma, com cautela. E quem ama realmente a medicina, quem gosta de medicina, vai gostar muito da Liga de Clínica Médica. Valeu, Eduardo. Estou aberto aí a alguma observação que você quiser fazer, quiser colocar alguma coisa que deve ter faltado um monte de coisa, mas era só mesmo para chamar a atenção do pessoal para o certame. Não, muito bom, doutor. Essa aula aqui, né, foi mais para um direcionamento mesmo para o pessoal e para entender um pouco mais sobre a liga. Então, eu ia comentar algumas coisas, mas eu deixei logo você terminar. Uns pontos que eu acho muito importantes. Estava falando lá sobre a ectoscopia, sobre saber ouvir o paciente, né? Tipo assim, desde o momento que ele entra no consultório, analisar a linguagem dele, são coisas assim que parecem ser banais, mas que são muito importantes ali no final, né? E também questão até do conforto, né, do paciente. Tipo, é algo que o médico deve proporcionar a ele, desde o momento que ele senta ali na cadeira. Então, assim, são pontos que são muito importantes tanto na anamnese como no exame físico, né? Sobre a pneumonia também, você também estava falando, né, sobre alguns fatores de risco que são muito importantes, como, por exemplo, a idade avançada. Tem outros também, como, por exemplo, pessoa que é asmática, pessoa que é alcoólatra também é um fator de risco. Então, tudo deve Mais ser... higiene bucal. Isso. Abscesso dentário, né? Provoca broncoaspiração, por broncoaspiração, como você falou, o etilista, né? Broncoaspira faz uma pneumonia aspirativa, né? Isso. Você também falou um pouco sobre a diferença, né, da pneumonia adquirida no hospital e na adquirida na comunidade em si. Então, isso é muito importante vocês verem, né, para fazer a prova. Questão de anatomia da vesícula, analisar, igual o doutor falou, os ductos certinhos, onde é que eles desembocam, qual se encontra com qual que é a função ali da bile, enfim, toda a anatomia da vesícula biliar.
questão também da colecistite e colelitíase. É importante você ver os tipos de cálculos, né, que tem os pigmentares e tem os de colesterol. Então, assim, são pontos ali que o Dr. Túlio mencionou e que são importantes vocês analisarem melhor para conseguirem a aprovação na nossa liga. Exatamente. Uma curiosidade sobre cálculo: todo paciente que emagrece muito rápido, geralmente forma cálculo de colesterol. E as mulheres também, depois da gestação, elas, né, aumentam o peso, depois reduz. Geralmente, nesses momentos, né, dessa oscilação de peso, forma esse cálculo por acúmulo realmente de cristais de colesterol ali na vida. E fatores genéticos também, né, raciais. Também tem a questão da semiologia do sistema respiratório, né? Questão dos sons, dos tipos de sons que você vai ouvir. Então, sim, são pontos básicos, mas que é a base da medicina. Os estertores, crepitantes, subcrepitantes, né? Cornagem, roncos, sibilos, né? O paciente chegou, doutor, parece que tem um gato, tá chiando igual um gato. O que esse menino tem, doutor? É asma, provavelmente é asma. Tem asma cardíaca, né? Mas normalmente a criançada, né, que tem problema de imunidade, alergia, desenvolve, trata, se tratar bem, fica bem, né? Cura, hoje em dia tem, sem problemas, né? Bronquite, o enfisematoso, o tabagista, né? Os fumantes, os que trabalham em minas de carvão, expostos a sílica, antigamente não tinha os equipamentos de proteção, o pessoal não utilizava. Aquele caso, por exemplo, emblemático, que eu comentei contigo lá da psitacose, o cara que lidava com o galinheiro da Perdigão e não usava máscara e contraiu essa pneumonia rara, que é a psitacose. Hoje, inclusive, conversei com ele, chama Castro, está muito bem, obrigado. Fez a tomografia de controle, está ótimo, fechou a lesão completamente. Foi um diagnóstico feito através de anamnese e a epidemiologia. O sujeito lidava com o que era a função dele. A função dele era lidar com galinha o dia todo dentro do galinheiro da Perdigão, né? Milhares de aves lá dentro, pena, pó voando para todo lado e o sujeito sem máscara. Ainda para completar, ele tinha uma ave que chama psitacose, porque dá aquelas calopsitas, né, que é da família das psitáceas. Ele tinha a calopsita que ficava no ombro dele e ele punha grão na boca da calopsita, que é de onde provém realmente aquela mídia psitácea que traz a infecção pela psitacose. Foi ali que a gente fechou o diagnóstico, e foi um diagnóstico assim, magnífico, um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida, por conta disso, que ele já vinha passado por vários especialistas, mas ninguém não tinha procurado o que o cara, onde que ele trabalhava, o que ele fazia, qual era o hobby dele. O hobby do paciente, às vezes, te dá uma pista para você fazer um diagnóstico desse. Pois é algo assim tão básico, né, e que não... e que às vezes é negligenciado pelos médicos. Mas, no mais é isso, né, doutor? Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Só desejar boa sorte, te agradecer. Quem conseguiu chegar até aqui, eu acho que merece passar, viu? Você já deveria deixar aí o meu crivo, que conseguiu ficar até o final, é porque teve paciência, que realmente interessou, e eu desejo que esses candidatos aí realmente se transformem em grandes profissionais no futuro. Mas no mais é isso. Muito obrigado, viu, doutor? E boa sorte aí para vocês que vão fazer a prova, o processo seletivo. Lembrando que será na terça-feira, dia 5 de setembro, às 7h30, e a prova terá 20 questões objetivas de múltiplas escolhas. Os conteúdos estão no edital e as referências bibliográficas também. E essa aula aqui foi para vocês terem uma base e direcionarem melhor os estudos. Mas, no mais, desejamos a vocês uma boa sorte, que dê tudo certo. E, para quem passar, esperamos fazer um bom trabalho, né? Durante esse ano e nos posteriores. Mas, obrigado aí, viu, doutor? E boa sorte. Obrigado. Abraço forte.